Olá, vamos fazer uma retomada de conteúdo com vocês. Nós já falamos de oligopólio, das estruturas de mercados. E aí ressaltamos com vocês concorrência perfeita, oligopólio e monopólio, né? A concorrência perfeita, nós discorremos com vocês as características principais. É um mercado onde há uma estrutura de produtos homogêneos, onde esses produtos homogêneos, nenhum deles afeta a questão do preço, e há um grande número de compradores e vendedores. O monopólio é uma estrutura de mercado chamada imperfeita, né? O monopólio é caracterizado por uma única firma que é vendedora dos produtos, que controla o mercado e que neste mercado não há um substituto próximo, ideal, e ele impõe os preços. Também trabalhamos com vocês os oligopólios. Os oligopólios é um conjunto de empresas, ou um grupo pequeno de empresas que controlam uma maior parte do mercado, né? E aí nós já falamos de vários desses exemplos para vocês, tá bom? A grande diferença, tanto no monopólio quanto no monopólio, é que eles são um tipo de concorrência imperfeita. Mas a diferença essencial entre monopólio e oligopólio é que no monopólio existe apenas um fornecedor ou um vendedor que domina o mercado, enquanto que no oligopólio existem poucos fornecedores do mesmo produto, né? Numa economia de mercado, o monopólio é desvantajoso para os consumidores, pois prejudica a livre concorrência. E isto ocorre pois a empresa ou grupo empresarial que possui exclusividade ou amplo domínio na produção e venda de uma mercadoria pode controlar os preços do produto, mantendo-os num patamar elevado. Pode-se ocorrer também a queda da qualidade do produto ou serviço da empresa que possui o monopólio, pois sem concorrência não há interesse em fazer os investimentos visando o aumento de qualidade, tá? O oligopólio, ele também segue na mesma linha de estrutura e funcionamento dos monopólios. A diferença básica é que é um grupo que se organiza muito mais bem articulado e para manter o controle do mercado. Então isso nós já trabalhamos com vocês, na aula passada, ok? Bom, mas nós queríamos ressaltar hoje alguns tipos de estruturas imperfeitas ou tipos de monopólio e oligopólio que acontecem nas estruturas de mercado nos nossos dias hoje, né? E ao ressaltar esses tipos de monopólio, nós iremos dar preferência basicamente para o cartel, para o truste e para as holdings, embora existe os monopisônios e os oligopisônios, dos quais nós não vamos nos deter muito tempo neles. Eu gostaria que vocês entrassem no capítulo 7 de estruturas de mercado, onde os slides já estão postos aí, dessem uma lida e fizessem uma retomada de conteúdo, tá? Sobre principalmente monopisônio e oligopisônio. Aqui nesses slides que nós estamos deixando para vocês, nós estaremos citando eles, tá bom? Então, vejam, a primeira estrutura de mercado que nós vamos trabalhar com vocês de forma imperfeita é o cartel. O cartel é um tipo de empresa de um mesmo setor que muitas vezes eles se unem para adotar práticas comerciais de incomum acordo, com o objetivo maior de estabelecer preços, dividir o mercado e controlar a matéria-prima, tá?
É uma estrutura, como está escrito aí no slide, é uma estrutura caracterizada por uma organização formal ou informal de poucos vendedores dentro de determinado setor, que determina a política de preço para todas as empresas que o compõem. Cartel é uma união de firmas oligopolistas com o fim de evitar a competição e maximizar o lucro no mais alto nível possível. Tá? O cartel é um crime contra a ordem econômica previsto no artigo 4º da Lei número 8.137, de 27 de novembro de 1990. Trata-se de uma formação de acordo. E o que diz a lei? Trata-se de sobre o conceito básico de cartel. Trata-se de uma formação de acordo, convênio, um ajuste ou aliança entre ofertantes, visando a fixação de preço ou quantidades vendidas ou produzidas, prevista no inciso 2, a linha A do dispositivo em questão. Assim, nós estamos falando em crime pessoal cuja sanção consiste em pena de reclusão ou multa. Cartel também é um tipo de crime concorrencial e, portanto, uma infração econômico-penal. O artigo 21 da Lei 8.884, de 11 de junho de 1994, fala-se a respeito do cartel no seguinte termo: que a fixação de preço e condições de venda de bens e prestação de serviços em acordo com o concorrente, a obtenção de conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes e a divisão de mercados de serviços ou produtos, ou a combinação previamente de preços ou vantagens em concorrência, gera o cartel. Tá? O cartel, então, pode ser definido como uma associação formal ou não formal de empresas que mantém a sua própria autonomia, que tem o objetivo de controlar o mercado. Esse é o grande objetivo dos cartéis. Tá? Logicamente, a finalidade é maximizar os lucros, aumentando principalmente por meio do aumento de preços das mercadorias, tá bom? A primeira vez que se discutiu ou que se foi tratado a respeito dos cartéis foram na Alemanha, lá no início do século XIX. Se vocês quiserem, algumas empresas, principalmente empresas químico-farmacêuticos, como a Bayer, por exemplo, se uniram com outras empresas pequenas do setor e controlaram diversos produtos químicos farmacêuticos e detiveram grande parte controle do mercado, e aí fizeram um cartel aumentando o preço das mercadorias, né? Os efeitos disso, lógico, é impedir a livre concorrência. Um mercado que não tem livre concorrência, quem domina essa estrutura de mercado vai impor o preço, vai impor a mercadoria que você tem que comprar. Tá? Geralmente os cartéis utilizam diversas táticas para alcançar esses objetivos de controlar o mercado. Primeiro, eles se unem e combinam um preço de quanto vai vender, de quanto vai vender determinada mercadoria. Então o preço já é designado, não é baseado na lei da oferta e da procura. Uma segunda tática é restringir a variedade desses produtos, colocando determinados tipos de produtos dentro com pouca ou grande qualidade, deixando esses produtos com baixa qualidade dentro do mercado, enfim. Uma dessas táticas, então, é fazer essa restrição da variedade de produtos, né? Coloquem lá, por exemplo, dentro do mercado, vendendo uma reunião
de fabricantes de veículos automotores, que colocam carros só com motorização alta, forte, potente, obrigando as pessoas a comprarem aquele tipo de carro, tá? Ou então dividem o mercado, dividem este mercado também entre as próprias empresas que fazem este cartel, de acordo com o tamanho, de acordo com o domínio deste mercado, e aí fazem essa divisão desse mercado, lembrando que que todo o objetivo é controlar este mercado, impondo preços, né? Um grande exemplo desses cartéis aqui no Brasil são os postos de gasolina aqui, né? Os postos de gasolina aqui no Brasil, eles fazem parte de um tipo de cartel, muitas vezes chamado de cartel informal, onde há uma combinação de preços da gasolina, do álcool, do diesel e assim por diante, tá? Aqui no Brasil também nós temos na distribuição do petróleo, que fica a cargo da Petrobras, que detém grande fatia do mercado. E este mercado é dividido em pouquíssimas empresas na distribuição, na transformação dos produtos que vêm do petróleo. Então, além da Petrobras, nós temos aí a Esso, a Shell, Texaco, praticamente dominando mais de 80% do mercado, né? No mundo a gente pode observar aí a formação de cartel pela organização dos produtores e exportadores de petróleo, a OPEP, né? Que eles se organizam, os grandes países produtores e exportadores de petróleo, eles se organizam e impõem um preço geralmente desses produtos, tá bom? Uma outra forma muito utilizada de estrutura de mercado imperfeito é o truste, né? O truste ocorre a partir de uma união ou fusão de empresas. Tem como objetivo a adoção de práticas econômicas que visam aumentar os lucros através, principalmente, do aumento de preços de seus produtos e serviços, né? Então, truste é uma expressão utilizada para designar as empresas ou grupos que sobre uma mesma orientação, mas sem perder a sua autonomia, se reúnem com o objetivo de dominar o mercado e suprimir a concorrência. Trustes são grandes grupos ou empresas que controlam todas as etapas da produção, desde a retirada da matéria-prima da natureza até a distribuição das mercadorias. Configura-se como uma imposição sobre concorrentes de menor expressão. As maiores empresas obrigam sempre as menores a adotarem políticas de preços semelhantes, caso contrário baixam seus preços além dos custos, forçando a quebra dos concorrentes. Existem dois tipos de trustes: os trustes verticais, que são aqueles que visam controlar a forma sequencial da produção de determinado gênero industrial, desde a matéria-prima até o produto acabado, sendo que as empresas podem ser de diversos ramos. E os trustes horizontais, que são constituídos por empresas que trabalham com o mesmo ramo de produtos. Com trustes há o controle um controle maior da economia em um determinado ramo. Um exemplo disso é a siderurgia, tá? Que é a extração da distribuição até eliminar extração até a distribuição para se eliminar os custos da produção. E trustes verticais e a própria siderurgia se encaixa nesses dois tipos de trustes, tá? Os trustes, na verdade, são empresas que absorvem
que procuram se unir para absorver os seus concorrentes, para controlar este mercado, né? Então, a estratégia principal dos trustes, como está escrito aí no slide, é controlar todas as etapas de produção, distribuição da mercadoria, de venda dessa mercadoria e, logicamente, preço, dominando o mercado e sufocando outras empresas menores. Então, as empresas, elas vão trabalhar desde a produção da matéria-prima, passando para o produto transformado e chegando à venda deste produto ao mercado, tá? Os trustes, como já falamos, então é uma fusão de empresas para o controle total de uma determinada mercadoria que está sendo vendida no mercado, ou, logicamente, para controlar o próprio mercado. O objetivo é o controle total da produção, desde a matéria-prima até a venda final, tá? A origem dos trustes foi nos Estados Unidos, mais ou menos em 1882, quando a família Rockefeller vai deter o consumo, a produção, a exploração do petróleo nos Estados Unidos, e aí a própria família vai trabalhando na distribuição deste petróleo, na venda deste petróleo e transformação deste petróleo bruto em outros produtos diversos, né? E aí foram formando um grande monopólio ali nos Estados Unidos, se tornou o maior grupo empresarial naquela época ali, né? Então, a tática principal é fazer uma guerra comercial, principalmente com as empresas menores, tá? Como? No início, baixando o preço das mercadorias, tá? Baixando esse preço das mercadorias, muitas vezes até abaixo do próprio custo, com o objetivo de quebrar a própria concorrência. Depois, sozinha no mercado, ela vai querer aumentar o preço das mercadorias e oferecer o produto do qual ela quer vender. Um exemplo disso aqui, de trustes aqui no Brasil, foi, por exemplo, a fusão da Sadia com a Perdigão, no início dos anos 2000, onde se formou a BRF, né? A Ambev, antes era a Ambev, nós tínhamos a Antártica e a Brahma, depois se uniram, formaram uma Ambev, entrou a Skol, e aí hoje nós temos a Embev, que é uma das maiores empresas no setor de cervejaria do mundo. A Danone, que se uniu com a Paulista, a Unilever, que aqui também que distribui e que controla diversos outros produtos, que no início da década de 90 fundiu-se com outras empresas aqui, entre elas a Sika e a Arisco. Nós temos a holding. A holding é uma espécie de empresa criada com a finalidade de dirigir outras empresas de uma atividade econômica, né? Corresponde a uma formação de uma sociedade no qual se adquire as ações de uma forma majoritária de um grupo de empresas. O fato de possuir a maioria das ações condiciona a obtenção maior do poder, então passa a gerir todas as suas subordinadas. Então, holding é a união de um grupo de empresas, tá? É a união de um grupo de empresas onde uma delas vai dominar todo o grupo através do controle acionário. A empresa controladora geralmente não produz, mas apenas faz a gestão financeira e centraliza a administração. Desta maneira, a holding controla o capital das subsidiárias, favorecendo sempre a concentração do mercado, né? Tá? O objetivo dessas holdings é controlar o capital por meio sempre das ações
por meio sempre das ações das empresas que fazem parte do grupo. Geralmente essas empresas que fazem parte do grupo, ela tem uma autonomia muito grande para trabalhar no mercado, tá? O objetivo, lógico, essas grandes holdings não é diferente do truste e do cartel, que é controlar grandes empresas e o mercado. Uma das táticas das holdings é a especulação financeira e a diminuição da livre concorrência, tá? Faz uma especulação financeira muito grande por meio do mercado acionário e o mercado, muitas vezes, esse mercado acionário é muito volátil, porque ele depende das condições econômicas, políticos, sociais de cada país, de cada região, e muitas empresas conseguem ganhar dinheiro com isso daí. Lógico, essas grandes holdings, elas vão utilizando as táticas de baixarem os preços, de controlarem juridicamente a estrutura de mercados e assim por diante, e vai diminuindo sempre a concorrência. Exemplos de holdings, por exemplo, já falamos aí com vocês, a Ambev, ela se tornou a Embev, e a Embev então ela foi se juntando com outras empresas, como a Budweiser nos Estados Unidos, como a Miller também, que é outra empresa de cervejaria, com algumas outras empresas na Europa, e aí formou a Embev, formando um grande conglomerado empresarial. Exemplos também de holding, né? Aqui nós temos aqui as organizações Silvio Santos, por exemplo, os produtos de Jequiti, Banco Pan-Americano, Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, a Globo, com a com a Globo News, com Jornal Globo, com as revistas Épocas e assim por diante. As empreiteiras aqui, né, no Brasil e no mundo existem várias empreiteiras. Aqui nós tivemos Camargo Correia, o AES, o Odebrecht. Então todas elas objetivavam este controle do mercado, tá bom? Outros exemplos está aí no slide de vocês, né? O grupo Itaú, que tem no grupo Itaú, que controla vários outros bancos, como por exemplo o Unibanco, que era o quarto ou quinto banco na época da incorporação. Nós temos aí o Grupo Pão de Açúcar, que é uma grande rede de supermercados varejistas, do quais tem aí o Extra também, que faz parte do grupo do Pão de Açúcar. Tem o Grupo Votorantim, que é dono de bancos, que é dono de empresas de cimento, tá? E aqui é o que nós não vamos nos deter muito com vocês, que é o monopsônio e o oligopsônio. Gostaria de que vocês entrassem no capítulo 7 de estruturas de mercado do livro que nós estamos trabalhando com vocês e fizessem uma leitura desses itens aqui, tá? Uma outra prática muito utilizada é o duping. Duping é uma prática comercial que consiste em uma ou mais empresas de um país venderem seus produtos por preços extraordinariamente baixos de seu valor justo para outro país, preço que geralmente se considera menor do que se cobra pelo produto dentro de um país exportador, por um tempo visando prejudicar e eliminar os preços dos fabricantes de produtos similares no local, ok? Passando então a dominar o mercado e impondo os preços, né? Então é um tipo de prática de concorrência internacional, onde as empresas que atuam neste tipo de mercado, eles costumam baratear o preço sempre com valor abaixo do custo, com a finalidade de quebrar de quebrar as outras empresas para depois ficarem sozinhos ali no mercado. Além dessas outras práticas, nós poderíamos aí falar com vocês de vendas casadas, que são outros tipos de estruturas
de mercados imperfeitas, onde um determinado vendedor obriga os consumidores a comprar determinado produto ou adquirir um serviço. Por exemplo, a pipoca lá no cineminha, o seguro quando você compra um carro na própria concessionária, o salão de festas que você vai alugar e que tem que alugar junto com os buffets, os cartões de créditos que vêm junto com a abertura da conta, e assim por diante, né? Além disso, tem os preços, os acordos de exclusividades, onde se obrigam as pessoas a comprarem determinados produtos muito mais pela sua necessidade e pela própria qualidade do produto, o aumento exagerado de preços ao consumidor, né? E assim por diante. Este capítulo 7, que trata das estruturas de mercado, é um capítulo muito interessante. Ele faz um link na disciplina que vocês estão tendo, Direito Empresarial 1, 2 e 3. Então, a estrutura de mercado junta, que está no capítulo 7, e o capítulo 3 do livro que nós estamos adotando, que é o Economia e Direito, seria muito interessante vocês tirarem uma xerox, guardarem esses capítulos, porque até o final do curso, até pelo menos no 9º período, quando estiverem trabalhando aí direito empresarial, vocês vão estar trabalhando essas práticas de estruturas comerciais, tá bom? Então, na próxima semana, nós estaremos trabalhando com vocês o capítulo 3. Até mais, muito obrigado então para vocês, tá bom?